Oi, oi, eu sou a Adriana, do Redatora de Merda, e chegou o dia de falar sobre O Silêncio dos Inocentes, escrito pelo Thomas Harris e publicado pela editora Record. Tradução do Antônio Gonçalves Pena. Essa daqui é uma nova reedição, né, em homenagem aqui ao 25º aniversário da edição original. Vou deixar o link para compra aqui na descrição, caso você tenha interesse. Essa foi uma leitura que a gente fez coletivamente no Clube dos Caóticos. Tem duas formas de participar dessas leituras coletivas. A primeira, você pode acompanhar o cronograma sugerido individualmente, compartilhar suas impressões nas redes sociais usando a hashtag da leitura, e aí no mês seguinte, a partir do mês seguinte, sai um vídeo aqui no canal como esse. E para quem for membro do Clube dos Caóticos no Catarse, a partir da categoria Pura Entropia, a gente tem grupos de discussão no Telegram para cada um dos livros. Assim a gente consegue dividir tudo bonitinho, então cada grupo é exclusivo para uma leitura. Com chat diário, a gente pode debater todas as metas todos os dias. A gente tem encontros de debate via chat de texto também e encontros de cineminha para a gente assistir as adaptações caso o livro tenha. Dá uma olhada aqui na descrição que eu sempre deixo o link do clube, você pode conferir quais serão as próximas leituras, ver se quer participar com a gente. E tem outras recompensas também, tem brindes físicos, tem sorteios mensais, tem grupo no Telegram para chat geral, a gente fica lá batendo papo. Me acompanha nas redes sociais também, se você quiser, é @Dricheck em qualquer uma delas, estou em todas. E eu também tenho um canal no Telegram que é para anúncios, convites, coisas assim, mais importantes. É o Central Redatora de M, é só jogar lá na busca que você acha. Vamos ao conteúdo, principais tópicos eu deixo aqui no minutagem. E o que dizer de O Silêncio dos Inocentes? Talvez um dos títulos mais memoráveis quando a gente pensa em thriller, em terror, em trama psicológica, entre muitas outras características marcantes, que é resultado de um combo de coisas: história boa, enredo envolvente e personagens complexamente cativantes. Essa popularidade ganhou força e repercussão com o filme também, que tornou tudo ainda mais emblemático, com a possibilidade de se tornar referência e atravessar tempos. Aproveito para dizer que eu já tinha assistido ao filme algumas vezes, eu amo de paixão. E assim, ter contato com essa obra pela primeira vez, ter lido esse livro, foi simplesmente um deleite. Aquela máxima que eu sempre repito aqui, acho que eu vou fazer uma faixa, que aí ao invés de falar eu só estendo a faixa assim: histórias boas independem de spoilers. Você pode saber tudo o que acontece, você pode saber começo, meio e fim. Ah, mas eu já vi o filme, ah, mas eu já sei tudo. Se a história for boa, a experiência é boa também. E qual é a história de O Silêncio dos Inocentes? A história se concentra na Clarice Starling, que é uma jovem e promissora agente do FBI, que é ali convocada para uma missão de grande importância e urgência. O que está acontecendo? Veja só, um assassino em série, conhecido como Buffalo Bill pela mídia, está à solta, sequestrando e matando mulheres jovens, esfolando seus corpos para fins perturbadores. Para tentar capturar o Buffalo Bill, o FBI tem uma ideia, né? Pede uma ajudinha para o doutor Hannibal Lecter, que é quem? Um psiquiatra, por isso que ele é doutor, um psiquiatra canibal, que está preso depois de ter cometido muitos crimes terríveis. A gente tem uma pincelada do que são esses crimes, a gente entende ali o que aconteceu, aconteceram coisas graves. Esses crimes também estão presentes no primeiro livro, no livro anterior ao Silêncio dos Inocentes, que é o Dragão Vermelho. Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso, porque é uma quadrilogia. A Clarice é escolhida para entrevistar o Hannibal Lecter, para ter ali uma conversa com ele, na esperança de obter percepções sobre a mente do assassino em série. É aquela coisa, assim, aquela premissa de usar um assassino para capturar o outro. Assim começa uma complexa e intensa interação entre a agente novata e o brilhante, porém sádico, psiquiatra. Enquanto Clarice mergulha nas profundezas da mente do Lecter, ela se depara com jogos psicológicos, revelações chocantes e pistas enigmáticas. Eu não consigo pensar em outra palavra que não seja delícia para definir essa trama e narrativa. E sobre a narrativa oscila entre as investigações incansáveis
da agente para desvendar os mistérios que cercam o Buffalo Bill, bem como os diálogos intensos e perturbadores entre a Clarice e o Hannibal Lecter. Diálogos esses que eu amei. Eu leria um livro apenas de diálogos entre os dois personagens. São absurdamente envolventes e exalam tensão psicológica. Dá pra sentir, mas assim, sentir mesmo. Parece que você pode apalpar a atmosfera crescendo em volta das palavras. Por mais que você possa pensar, nossa, mas o que que tem, né? É só uma conversa entre duas pessoas, é só um diálogo. Mas assim, não dá pra explicar. São afiados, são intensos. Eu vou ficar repetindo a palavra intenso porque não tem outra coisa. E são repletos de subtexto. E é nítido como ele, como o Hannibal Lecter, ele tem domínio apenas com palavras. Ele exerce esse domínio. E a Clarice também, ela não deita pro cara, entendeu? Ela vai rebatendo e tem um duelo assim de dinâmicas de poder que é muito interessante. E aí, enquanto o suspense aumenta, vai aumentando, as camadas profundas dos personagens são reveladas, trazendo suas motivações obscuras e traumas passados. Dois pontos importantes que valem ser mencionados com a personagem da Clarice é a representação feminina e um retrato do machismo. A Clarice Starling, ela é uma protagonista muito forte. E eu digo forte no sentido de marcante, apesar dela ser muito braba também. Uma protagonista feminina de destaque, né, no gênero do thriller, do terror. Conforme a investigação avança, a Clarice enfrenta desafios relacionados ao seu gênero e idade em uma profissão que é dominada por homens. O sexismo está presente no seu redor, as atitudes, os comentários, as insinuações, as perguntas descabidas que ela recebe. É muito simples pensar em todas as ações que são dirigidas a ela, porque ela é uma mulher naquele meio, e que nunca seriam dirigidas a um homem, por exemplo. No meio da Clarice, isso é muito presente, assim como muitas outras áreas também são, mas eu aposto muita coisa que toda mulher tem pelo menos um exemplo, chutando bem baixo, para dar sobre esse tipo de situação. Aproveito para comentar também sobre o contexto social e histórico em que o livro foi publicado, junto com uma pauta que ela precisa ser mencionada. O Buffalo Bill, o assassino, ele é retratado como um monstro, certo? E a sua sexualidade e gênero são partes essenciais dessa monstruosidade. Ele escolhe mulheres com a intenção de tirar pedaços de peles delas e criar o seu próprio tecido, né? Costurar um traje feminino, um corpo feminino para vestir. A pauta da transexualidade, ela é levantada, mas é negado que o Jaime Gambi, que é o nome verdadeiro do Buffalo Bill, seja uma pessoa trans. É uma opinião que aparece algumas vezes ali por terceiros dizendo o que ele é ou não, referindo-se a ele como uma pessoa confusa que quer chamar atenção. E no filme tem até um trecho, tem uma parte que dizem assim que ele não é um verdadeiro transexual, que ele acha que é, que ele tenta ser, porque ele odeia a própria identidade e acha que isso o torna um transexual. Percebe o grande problema que tá nessa fala, nessa colocação? O livro foi publicado em 1988, um auge aí da epidemia da AIDS. Medo e estigma em relação à doença se refletem diretamente na comunidade LGBTQIAP+, entre preconceitos e ou estereótipos. Ainda que o livro tente reforçar que o Buffalo Bill não seria um transgênero de verdade, esse de verdade entre aspas, a pauta foi inserida de maneira bem torta, né, ferindo uma comunidade que já estava vulnerável. Eu acho que não cabe a mim dizer se o Thomas Harris era transfóbico, mas de alguma forma ele reproduziu um pensamento e um comportamento da época. E isso é inegável. As colocações, o filme também fez muito isso com esse trecho aí que eu mencionei. Sensibilidades mudam, ainda bem, mudam muito ao longo do tempo. Eu acho que hoje, por exemplo, isso não passaria da mesma forma, né? Existem novas consciências sobre o assunto. O contexto social e o entendimento sobre questões de identidade de gênero e orientação sexual evoluíram
significativamente desde a publicação. E eu jamais falo isso de um lugar do que pode e do que não pode, até porque quem sou eu, né? Só para pensar um pouco assim, porque tudo tem motivo. Então, o porquê foi colocado, como foi colocado, a maneira que foi ali representado, qual era a época, o contexto da época, o que se sabia e o que não se sabia, né? Porque enfim, duas espécies de animais presentes na história que criam mistério são os cordeiros e as mariposas. As mariposas são relacionadas ao Buffalo Bill e o seu modus operandi, o seu modo de agir com as vítimas e uma simbolização de sua transformação. Ele admira a metamorfose, assim como ele admira as carcaças de mulheres sem as suas respectivas humanidades. É impressionante que isso é no sentido mais literal, ele realmente só quer a carcaça das mulheres, a pele delas. Ele não se importa nem um pouco como elas se sentem, como elas pensam, como elas estão. Já os cordeiros, eles fazem parte de uma comoção da Clarice durante sua infância, quando ela ouvia gritos de cordeiros enquanto eles eram abatidos. Ela faz essa revelação por insistência do Hannibal Lecter, que sabe ali como entrar na cabeça de qualquer pessoa. E segundo ele, o incidente desencadeou em Clarice um impulso de ajudar outros seres, como se somente assim ela pudesse silenciar os cordeiros que ecoavam em sua mente. Essa, inclusive, é a razão do título da obra, que no original é The Silence of the Lambs, numa tradução literal seria O Silêncio dos Cordeiros. Seja o antagonista Buffalo Bill, sua vítima Catherine Martin, Jack Crawford, que é o mentor da Clarice, todos os personagens têm muita presença. Eles trazem camadas de complexidade, motivações e desafios à narrativa, fazem de fato diferença, eles têm um motivo para existir. Em especial a Clarice, que é a protagonista dessa história, e o coadjuvante, que é o Hannibal Lecter. E isso é uma coisa muito impressionante porque ele não aparece muito, assim também como o Anthony Hopkins no filme, não aparece tanto, ele tem lá, sei lá, poucos minutos de tela, e é uma presença tão marcante. Não é à toa, é o personagem mais icônico da obra, que é uma quadrilogia. O Silêncio dos Inocentes é o segundo volume de uma quadrilogia que pode ser lida de forma independente, sem alterar a sua compreensão. O primeiro livro é O Dragão Vermelho, publicado em 1981, e introduziu Hannibal Lecter ao mundo. O sucesso desse livro levou Thomas Harris a escrever O Silêncio dos Inocentes em 1988, que se tornou um best-seller, catapultando o autor para o reconhecimento global. Posteriormente, novos volumes da série foram lançados. A gente tem o Hannibal, de 99, e o Hannibal, A Origem do Mal, de 2006. Os filmes, eles seguiram uma ordem aí de lançamento mais aleatória. Primeiro, em 86, foi lançado Manhunter. No Brasil, ficou como Caçador de Assassinos. É um filme baseado em Dragão Vermelho, e ele é um pouco esquecido até assim quando se fala da quadrilogia, quando se fala de Hannibal Lecter, porque realmente os próximos, eles são muito mais conhecidos. A gente tem O Silêncio dos Inocentes, que foi lançado em 91, seguido por Hannibal em 2001, Dragão Vermelho em 2002 e Hannibal, A Origem do Mal em 2007. Já a série Hannibal é uma adaptação livre a partir de Dragão Vermelho e possui 3 temporadas, que foram de 2013 a 2015. Lançado em 1991 e dirigido pelo Jonathan Demme, o filme dispensa comentários. É tudo absolutamente perfeito e primoroso. De direção, de roteiro, de atmosfera e principalmente de elenco. Um elenco notável. Anthony Hopkins e Jodie Foster são brilhantes e memoráveis. Não tem como. E tinham outras pessoas ali que estavam sendo cotadas para fazer os 2 papéis, mas escolher as pessoas certas. É muito daquilo que às vezes se fossem outras pessoas, talvez o filme não fosse esse monumento que é. E pensar que é um monumento, quando diz que é um monumento, porque é um filme de terror, e é um filme de terror com mais prêmios no Oscar, levou simplesmente todos os principais prêmios. É o chamado ali de Big Five, que é melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro. No caso aqui, um roteiro adaptado. E eu não sou muito de ficar pagando pau pra premiação de Oscar, porque a gente sabe que tem vários problemas, mas em via de curiosidade,
existem apenas 3 filmes na história do cinema, na história do Oscar, que levaram esse Big Five. O primeiro foi Aconteceu Naquela Noite, em 34. O segundo foi Um Estranho no Ninho, em 75, 76. E o terceiro, e até então último, é O Silêncio dos Inocentes. A gente tem alguns filmes que ganharam muitos Oscars de uma vez só, que batem recorde, ganham 9, 10 estatuetas, mas os 5 principais prêmios juntos ainda não teve outro. Se Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tivesse ganhado de melhor ator, teríamos aí um novo Big Five, por exemplo. O Silêncio dos Inocentes é uma jornada intensa e deliciosa para a mente de assassinos e investigadores e suas complexidades. Com sua escrita magistral, Thomas Harris cria um suspense psicológico que prende o leitor do início ao fim, explorando temas macabros e sombrios enquanto revela o embate nos recantos mais obscuros da psique humana. A história atinge um clímax bem poderoso e um confronto angustiante, além de ápices e desfechos ali, ó, que vai te dar um taquicardia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Caso vocês leiam O Silêncio dos Inocentes ou assistam ao filme, me marca nas redes sociais, que eu vou adorar acompanhar, repostar. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.